imagem escolhida faz parte do livro Relatório de Viagem feita em 1695, 1696 e 1697 às costas africanas, Estreito de Magalhães, Brasil, Caiena e Antilhas por uma esquadra de navios do rei, comandada por Monsieur de Genes. Um diário de expedição feita por François Froge. O desenho foi feito por Froge quando ele estava ancorado na costa do Rio de Janeiro em 1695 e consiste na mais antiga vista panorâmica do Rio de Janeiro. A figura encontra-se na página 73 da obra mencionada. A vista da cidade abrange desde o Morro do Castelo até o Morro de São Bento. Na legenda é indicada na parte superior esquerda a Casa do Governador, que existiu na atual Rua 1º de Março, B. Mosteiro e Igreja de São Bento, C. Convento e Igreja dos Carmelitas na atual Praça 15, D. O Colégio dos Jesuítas no Morro do Castelo. Já na parte superior direita estão os Caputinos franceses na Ermida no Morro da Conceição, depois Palácio Episcopal e hoje Serviço Geográfico do Exército. F. A Sé Velha no Morro do Castelo. G. Guindastes para desembarque de mercadorias junto à alfândega. E H. Forte de São Tiago na Ponta do Calabouço, no local do atual Museu Histórico Nacional. Na imagem também é possível avistar os relevos e 5 navios em direção à cidade. Usamos como base ponto de partida para analisar a obra o texto de Smith, Robert Smith e o Brasil, Arquitetura e Urbanismo, capítulo 8, As cidades coloniais da América Espanhola e Portuguesa. Para a interpretação da arquitetura e a cidade no Rio de Janeiro, Robert Smith vai muito além de uma observação topográfica e tipológica da arquitetura desenvolvida nela em seu período colonial. É levado em consideração todo um estudo de observação e comparação relacionado a causa e efeito, bem como os fatores que influenciaram seus colonizadores nas tomadas de decisão sobre como ocupar este território. O autor primeiramente pondera as características de cidades em territórios colonizados pela Espanha na América Central, como na Cidade do México e na América Latina, e as motivações que levaram a esse país a seguir um modelo urbano totalmente diferente do adotado no Brasil. Em seguida, são analisadas as características das cidades coloniais portuguesas, incluindo as luso-brasileiras e as motivações de Portugal nesse tipo de ocupação e desenvolvimento urbano em suas cidades. Robert cita que as cidades eram instaladas de maneira linear ao longo da costa, de preferência em trecho onde fosse possível o monitoramento e proteção da entrada de possíveis invasores por mar, como foi o caso da cidade do Rio de Janeiro, implantada na Baía de Guanabara, com instalação de fortes de proteção em sua entrada. Essas medidas de proteção das cidades que contemplavam o acesso à costa foram, no entanto, um ponto fraco identificado pelos expedicionários franceses, que usaram isso ao seu favor em sua tentativa de ocupação dos territórios brasileiros. Ao contrário do que era idealizado nas colônias espanholas, não se buscavam terrenos planos para a implantação das cidades, nem eram projetadas praças centrais onde se encontrariam a igreja matriz, o palácio de governo e o comércio. Portugal seguia uma tipologia de implantação semelhante a Lisboa e outras cidades coloniais lusitanas, onde os terrenos eram acidentados, as igrejas matriz eram instaladas em cumes visando uma maior visibilidade e o comércio próximo ao porto de entrada e saída, na parte mais baixa das cidades. A disposição da malha urbana, bem como as dimensões das ruas, não eram planejadas de modo a facilitar o ir e vir de seus residentes. Na verdade, seguia-se um modelo muito comum ao das cidades medievais, com vielas e ruas estreitas e sinuosas, por vezes íngremes e desagradáveis a seus residentes e visitantes. A cidade se desenvolvia de maneira desordenada, sem nenhum cuidado prévio quanto à salubridade e conforto de seus residentes. Buscando aprofundar mais na imagem, seguimos com um dos pontos que marcam a figura, a presença das igrejas e ordens religiosas, e desta forma buscamos nos auxiliar tendo como base o texto de Germain Bazin, Arquitetura Religiosa e Barroca no Brasil. O texto cita de início diversas topologias de ordens religiosas pelo Brasil, sendo 3 dessas situadas na cidade do Rio de Janeiro e que podem ser observadas no desenho de François Froger. Dentre essas estão o Mosteiro de São Bento, o Colégio Jesuítas
e a Matriz de São Sebastião. Os primeiros projetos de reconstrução do Mosteiro de São Bento são de 1617, porém os trabalhos só foram iniciados em 1633 e logo foram paralisados, e só voltaram mais de 30 anos depois, em 1668, quando o arquiteto e mestre de obras Frei Bernardo de São Bento Correia de Souza foi encarregado da retomada da obra, primeiramente sobre a planta anterior de 1617, de autoria do engenheiro militar Francisco de Frias Mesquita, mas logo ele viu que a planta anterior era acanhada e em 1670 ele propõe mudanças. A reconstrução dura 20 anos e em 1691 a igreja foi dada como pronta. Em relação ao Colégio dos Jesuítas no Rio, o autor leva em conta a rapidez com que foi construído, tendo início em 1585 e finalizado em 1588, sendo posteriormente reedificado em 1707. O colégio foi demolido em 1922, junto com o Morro do Castelo, e só se conhece apenas uma fotografia da fachada e plantas raríssimas, levantadas em 1881, quando o Colégio do Rio atuava como hospital militar. Os jesuítas foram os principais agentes de europeização no período colonial brasileiro. Estabeleciam suas capelas próximas às aldeias dos nativos e construíam por si próprios toda a estrutura arquitetônica necessária para sobrevivências e atos religiosos. As edificações eram bem simples e geralmente realizadas com materiais não muito duráveis. Enfatizavam a educação como agente de conversão à religião e, por isso, davam grande importância à construção dos colégios anexos às suas igrejas principais. Anos após seu estabelecimento, decididos a produzir obras mais duráveis, o arquiteto irmão Francisco Dias veio ao Brasil para realizar primeiramente o projeto do Colégio de Salvador, que deveria ser edificado ao lado da Igreja Nova de Mendiçá. De acordo com registros e menções do visitador Cristóvão de Gouveia, tudo leva a crer que também os projetos da Igreja Nossa Senhora da Graça em Olinda, o Colégio em Santos e também o do Rio, tenham sido de sua autoria, que buscou tanto na Igreja de Olinda quanto na Igreja do Colégio no Rio, inspiração na Igreja de São Roque, em Lisboa, Portugal. Na Igreja do Rio possuía 2 torres baixas, ladeando a capela-mor e nichos do altar bastante profundos, que lembravam as capelas laterais da de Lisboa. A Matriz de São Sebastião, conforme relata o autor, foi devidamente construída pelo governador Mendiçá em 1634 e transformada em Catedral do Rio entre os anos de 1676 e 1734. Nela foi concebida a sepultura de Estácio de Sá, em 1583, ainda quando era apenas uma capela de taipa grossa. Foi demolida em 1922, junto com o Morro do Castelo, e é concebida apenas por fotografias.